percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Eu sou de Santo André, nasci onde a CPB nasceu, na verdade, e eu sou de uma família tradicional japonesa. Meus avós vieram do Japão, até vi no site outro dia, chegaram em outubro de 1930, chegaram no Brasil, e pensando que teriam uma vida boa aqui para fazer dinheiro e voltar para o Japão, e nunca conseguiram voltar. Foi uma vida muito difícil para os meus avós, para os meus pais, e lutaram muito. Vocês sabem que japonês luta muito assim para conquistar as coisas. E como uma família tradicional japonesa, muita gente acha que japonês é budista, mas a realidade é que mais de 90% da população japonesa é ateísta. Eles seguem o shintoísmo por tradição, mas não que eles são shintoístas. Então eles seguem algumas tradições do shintoísmo, né, que é um braço do budismo, mas eles não são budistas. Então eu cresci numa família ateísta, não acreditava em nada, apesar de estar num país católico e cristão. E acabei fazendo medicina por força de vontade do meu pai. Ele me insistiu muito para fazer medicina, e eu, como uma japonesa muito obediente, meu pai é médico, tenho vários primos médicos também, conquistaram muita coisa com muito esforço também para estudar. E eu acabei então fazendo medicina, e o único lugar que eu passei, porque meu pai falou, ou você vai fazer na USP ou na Santa Casa, ou vai fazer em Botucatu, aqui pertinho. E eu de São Paulo, falei, não vou mudar para Botucatu, porque eu não gosto do interior. Eu gosto de cidade grande, ficar no meio da balada. E eu passei em Botucatu só, e eu tive que fazer a faculdade aqui contra gosto. E foi uma luta. Tentei desistir no primeiro ano, tentei desistir no segundo, tentei desistir no terceiro. Foi uma luta com a minha família. E acabei tendo minhas válvulas de escape, tinha uma banda de rock, fazia muita festa, era da comissão de festas. E hoje, inclusive, eu estou aqui também porque estou encontrando com a minha turma, que hoje faz 20 anos que a gente se formou. E então, eu estava lá na minha festa, fazendo muita festa, 5º ano da faculdade, e um dia eu estava voltando de um plantão, e estava tendo uma festa na minha casa, eu já estava quase virando médica, e falei para as minhas amigas que moravam todas juntas, a gente morava numa república, eu falei, gente, vamos combinar que como eu já estou virando médica, a gente não vai ter festa em casa, né, quando eu estiver dando plantão. E o que aconteceu, naquele dia eu estava 36 horas sem dormir, voltando de um plantão, morrendo de sono, e estava tendo uma festa em casa. E essa festa, na verdade, não era uma festa. Era a comemoração da absolvição de um menino que eles chamavam de Neguinho. Era um menino viciado em crack, com furo nos dentes, de tanto fumar crack. E essa pessoa, na verdade, ficou presa durante 2 anos na cadeia, era analfabeto, provavelmente era a pessoa que levava droga para os meus amigos lá em Botucatu. E ele, então, eu mandei todo mundo embora, porque eu falei, o que é isso? Uma pessoa que é traficante aqui na minha casa, vai todo mundo embora. E quando todo mundo foi embora, eu expulsei, porque eu sou pequenininha, mas eu tenho um samurai dentro de mim. E eu expulsei todo mundo de casa, eu falei, vai todo mundo embora, que história que é essa? A polícia vai pegar eu também, não tenho nada a ver com essa história. E todo mundo foi embora e esse menino ficou. E ele falou, eu queria falar para vocês que eu era analfabeto e aprendi a ler a Bíblia na cadeia. E gostaria de fazer uma reunião na sua casa, toda quarta-feira, para a gente agradecer a Deus por tudo que eu passei na cadeia, eu aprendi algumas coisas bacanas. E eu falei, meu Deus, que história que é essa, né? E como é que eu ia falar para o moço que eu não ia aceitar ele fazendo grupo de oração na minha casa? Uma pessoa que ficou 2 anos na cadeia por causa dos meus amigos. E eu falei, não, você pode vir sim. E minha casa era grande, tinha uma mesa grande assim na cozinha, e meus amigos vinham. E ele ficava lendo a Bíblia, assim, bem semi-analfabeto. Ele não sabia ler direito, né? Ele aprendeu a ler e ficava tentando ler as coisas pra gente. Eu não entendia nada daquilo. E liguei para a Sociedade Bíblica do Brasil, na época era aquele negócio de páginas amarelas, né? Liguei para o Páginas Amarelas, não tinha Google, nada, não entregava online. E a Sociedade Bíblica do Brasil, eu pedi as 5 Bíblias mais baratas do catálogo, porque estudante não tem dinheiro para nada, né? E eles mandaram 5 Bíblias de estudo do Almeida, que eram Bíblias super chiques, capa de couro. E eu comecei, enquanto o menino ficava lendo lá na minha casa, eu ficava folhando aquela Bíblia. E nisso eu comecei a me despertar o interesse de estudar a Bíblia. Eu falei, nossa, eu não sei o que é Jesus, eu não sei o que é pecado, eu sou pecadora, eu não sou, o que é isso? Eu não sabia nada da Bíblia. E aí então eu comecei a me interessar, e uma amiga que morava comigo, o namorado dela era ex-adventista de Goiânia.
Ele estava em São Paulo fazendo um mestrado em filosofia na USP. E a mãe dele, lá de Goiânia, ficou sabendo da nossa história e começou a mandar estudo bíblico por correio. Lá de Goiânia até Botucatu. Então demorava, né? Eu ficava respondendo aquele Bíblia Ensina e voltava para Goiânia. Eu respondia aquelas coisas, mas para quem nunca teve contato com a Bíblia, aquilo não era o suficiente, eu não entendia nada. Aconteceu que a gente se formou em Botucatu, fomos para São Paulo e todo mundo que morava na minha casa, nós éramos em 6 meninas, fomos para São Paulo. E lá, então, uma amiga minha começou a entrar em depressão. Esse ex-adventista foi levar o grupo para uma igreja adventista para exorcizar essa menina que estava em depressão, porque achavam que era uma coisa espiritual. E nessa busca por exorcismo, eles, então, acabaram achando um pastor para dar estudo bíblico. E assim, eu comecei a estudar a Bíblia de maneira mais, assim, sistemática. E foram, assim, muitos estudos que a gente fez, na verdade, durante 1 ano e meio. E aconteceu que todo mundo daquele grupo resolveu se batizar. Aquele ex-adventista resolveu voltar para a igreja. Minha amiga que estava deprimida curou da depressão e resolveu se batizar. E eu fui a única que não me batizei com os meus amigos. Eu recebi um chamado para ir para Florianópolis. Eu estava formada, fiz saúde pública, na verdade, na USP, em São Paulo. E acabei, então, sendo convidada para ir para Florianópolis. Só que lá em Florianópolis eu acabei conhecendo um japonês, do Japão mesmo. E ele virou meu sócio, a gente abriu um restaurante japonês. E dessa sociedade virou um relacionamento. E eu tinha que vender bebidas alcoólicas. Esse restaurante ficava dentro de uma marina. E foi uma confusão toda na minha vida. Eu já estava guardando o sábado, tinha parado de fumar, tinha parado de ir nas festas. Só que para promover o restaurante, eu acabei me envolvendo com festas de novo e vendendo bebida alcoólica. Ganhava muito dinheiro com eventos. E depois de 1 ano, em julgo desigual. E eu sempre falava, não, mas depois eu falo para ele que eu não vou vender bebida alcoólica. Mas depois eu falo que eu guardo sábado. Mas depois eu falo isso. Depois eu paro de fumar. E nesse 1 ano, eu estava muito longe da medicina, muito longe da minha família e muito longe de Deus. E começou a me dar uma angústia da alma, porque eu tinha a sensação que eu tinha pecado contra o Espírito Santo. Eu falei, agora não tem mais volta, porque eu sabia da verdade e não estou vivendo a verdade. Eu acho que Deus não vai me resgatar mais e agora eu vou ter que pagar o preço da consequência do meu pecado. E eu fiquei muito mal, até que uma funcionária que trabalhava comigo, era da congregação cristã, se não me engano, ou da Assembleia de Deus, era uma igreja pentecostal. Ela falou, menina, se você está sentindo essa angústia, é porque você não pecou contra o Espírito Santo. É porque Ele está te chamando. Volta lá, você estudava a Bíblia com os adventistas, procura aí algum pastor, volta a estudar a Bíblia, volta para os caminhos de Deus. Eu falei, não, dona Regina, não tem mais volta, agora eu pequei contra o Espírito Santo. Ela falou, não pecou. Bom, eu comecei a orar, a jejuar, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que eu estou fazendo em Florianópolis? O Senhor me perdoa? O que o Senhor quer? Como que eu vou achar alguém aqui nessa igreja, né, adventista? Eu não conhecia nenhum adventista em Florianópolis. E eu comecei a jejuar. Eu falei, se Jesus jejuava, eu tenho que jejuar para falar com Deus. Eu tenho que escutar a voz de Deus. Eu não entendia o porquê. Mas eu falei, eu não vou comer enquanto Deus não falar comigo. E parei de comer, parei de tomar água. Eu sei que não é assim que faz, mas é assim que eu fiz. E no segundo dia que eu estava assim, jejuando e orando, o que Deus queria de mim? Bateu um moço na porta do restaurante que eu trabalhava. E ele falou assim, você é Daniela? Eu falei, sou. Ele falou, prazer, meu nome é Fernando. Eu vim trazer aqui alguns livros para você estudar. Era Ciência do Bom Viver, Medicina e Salvação, Conselho sobre Regime Alimentar, Conselho sobre Saúde e Nutrição Orientada, do Durval Stockler de Lima. E ele deixou os capítulos separados, que eu tinha que estudar e grifado, em rosa, em vermelho, em amarelo. E ele foi embora. E eu olhei aquele moço e falei, gente, como é que ele sabe que eu sou médica? Como que tem um livro chamado Medicina e Salvação? Falei, Conselho sobre Saúde, a Ciência do Bom Viver. Comecei a ver. Eu falei, nossa, é Deus que respondeu minha oração. Amém, né? Eu falei, Deus está falando comigo. Então eu vi que Deus estava falando comigo de uma maneira tão clara, eu estava tão convicta que eu devorei aqueles livros em 2 meses. Eu li, reli, e a Ciência do Bom Viver, no capítulo 8, fala que o médico deve ser um educador, que para ele ser um educador, ele tem que ser um reformador. Eu não sabia o que era reforma de saúde, eu não sabia nada. Mas eu lia nesses livros que o nosso corpo era o templo do Espírito Santo, que a questão do estilo de vida saudável é uma questão de adoração. E eu falei, nossa, e que a mensagem de saúde é o braço direito da terceira mensagem angélica. Eu não sabia o que era a terceira mensagem angélica. Eu falei, mas se é o braço direito, deve ser uma coisa importante. E eu vi que Deus estava me chamando para ser médica missionária. Então, primeiro de tudo que eu fiz foi mudar meu estilo de vida, parar de fumar, parar de comer camarão, e parei com tudo, né? Fui deixando os doces. Eu gostava muito de leite, ovos, essas coisas, leite, né? Eu tomava tudo com leite. Tinha uma sorveteria junto com o meu restaurante.
e transformei o restaurante em vegetariano. Me batizei e fali o restaurante. Eu falei, vou falir, mas eu vou falir com Jesus. Comecei a fechar no sábado, que foi o caos total, porque eu estava dentro de uma marina, eu tinha que abastecer as lanchas de sábado com comida, bebida, e colocar gasolina, né, naqueles barcos que as pessoas viam passear e voltavam. E o dono da marina achou que eu tinha ficado louca. E do meu sócio, todo mundo, meu pai ficou sem falar comigo, meus amigos, era eu e Deus. E eu falei, Senhor, eu falei o restaurante, eu sei, glória a Deus por isso, porque eu sei que o Senhor me quer de novo como médica. Então, onde o Senhor me quer? E Deus me mandou exatamente para uma cidade, um município. Luiz, pode passar? Nesse lugar, que aliás foi lá pertinho que conhecemos o Michel e a Débora, né, que acho que é o pai da Débora, né, que morava lá, os pais dela. Esse município chama Biguaçu, fica na Grande Florianópolis. Saindo da ilha, assim, você vai dar nesse município, muito simplesinho. E a prefeitura estava me chamando já há 5 anos para voltar a trabalhar com eles lá, e eu me envolvi tanto com restaurante e eventos que eu não conseguia. E lá, então, Deus me mandou. Eu tinha certeza, convicção. No livro vocês leem como que Deus me mandou para lá. E era um município, eu era responsável por 3.000 famílias. E eu falava, mas como que eu vou promover saúde aqui? A enfermeira lá ficava fumando no posto de saúde. Eu falava de fazer aula de culinária saudável, todo mundo ficava rindo de mim. Ah, doutora, você com essas ideias, secretária de saúde, eu ia falar com ela, ela botava o pé em cima da mesa com um monte de bis e biscoito e batata frita. Ah, doutora, a senhora faz o que a senhora quiser. Eu falei, mas como que eu vou fazer assim sem apoio da prefeitura, né? Sem apoio, eu preciso de mais um médico, uma equipe. E ela falou, tá bom, vou mandar mais uma equipe para você. Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem. Aí mandava. Os médicos, o salário lá era o pior da região, não tinha carteira assinada. E o médico ficava um mês e ia embora. Depois ficava o segundo mês e ia embora. Ficava o terceiro mês e ia embora. E eu falava, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? 4º mês. Eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu não conhecia a Daniela nessa época. Diferentemente da história dela, a minha família é uma família bem italiana, catarinense, bem católica, e eu fui criado nesse meio. Mas quando eu fui para a faculdade, né, aos 17 anos eu entrei na faculdade lá em Florianópolis e comecei a conviver com aquele monte de universitários, aqueles professores todos ateístas, eu esqueci de Deus, né? Eu passei a não acreditar mais em Deus. E fui fazendo a minha faculdade, sempre tendo um sonho de fazer uma especialização, ou fazer algum curso, ou a minha residência médica lá nos Estados Unidos. Eu tinha essa ideia de que se eu fosse para fora do país, eu seria um médico melhor, teria um currículo melhor, teria mais sucesso, ia ganhar bastante dinheiro, então esse era o meu sonho. E eu descobri que a minha universidade tinha um convênio com uma universidade americana, e que eu podia então ir para os Estados Unidos fazer minha especialização. Então, naquela época, que foi mais ou menos agosto de 2007, eu fui um pouquinho antes disso, eu fui para os Estados Unidos fazer as provas, todo aquele processo que eu precisava para validar o meu diploma e chegar lá então a ser aceito como médico naquele país. Só que naquela época eu tinha péssimos hábitos de vida. Eu estava com 24 anos de idade, eu pesava 103 quilos, eu tinha pressão alta, eu tinha colesterol alto, eu fumava, bebia muito, tomava 2 litros de Coca-Cola por dia, dormia tarde, não tomava água, eu tinha todos os maus hábitos que vocês imaginam. Tanto é que essa é uma foto, né, que eu estou com a minha irmã naquela viagem, vocês podem me ver com mais ou menos 12 anos a menos do que eu tenho hoje e quase mais de 15 quilos a mais. E eu não dava a mínima importância para o meu estilo de vida, né? Eu queria fazer oncologia, né? Tratamento do câncer com quimioterapia, radioterapia, não dava muita importância para os remédios naturais. E quando eu voltei para o Brasil, depois de passar uma temporada lá nos Estados Unidos, eu precisava encontrar um emprego aqui. E através da providência de Deus, que eu não sabia na época, mas através de uma colega de faculdade, eu descobri que um posto de saúde lá em Santa Catarina tinha vaga para médicos. Eu liguei para a secretária de saúde, expliquei que eu tinha acabado de chegar no país, estava procurando emprego, e em 5 minutos pelo telefone eu fui contratado. Achei muito estranho aquilo, né? E segunda-feira fui lá, conhecer o meu novo local de trabalho, e aí descobri o porquê que foi tão rápido, né?
O salário era o pior salário do estado e aquele posto de saúde especificamente era o mais complicado da cidade, porque era perto de uma grande comunidade carente, com muito tráfico de drogas, com muitos problemas. E eu fui lá então até o posto de saúde, fui apresentado para a equipe e conheci uma médica japonesa que trabalhava lá também, chamada Daniela. E a Daniela, diferentemente de mim, não fumava, não bebia, cuidava da sua alimentação, estava cuidando da saúde, dos hábitos. E eu saía do posto de saúde no final da tarde, ia para o barzinho, ia fumar com os meus amigos, ia para a festa, para a balada. E ela, uma vida bem certinha. E aí aconteceu que no final de semana, depois de uma grande festança lá com os meus amigos, eu fiquei doente. Acho que a minha imunidade caiu, fui dormir tarde, muita bebida alcoólica. Fiquei doente e a Daniela começou a orar por mim, orando para que Deus desse um rumo na vida desse médico perdido. E um belo dia, no trabalho, eu atendi uma pessoa e atravessei o corredor e fui até o consultório dela para discutir sobre esse caso clínico. E quando eu entro no consultório dela, entrei assim, sem bater na porta, ela não tinha nenhum paciente naquele momento e ela estava com a Bíblia aberta em cima da mesa, estudando uma tal de lição da escola sabatina. Aí eu olhei a Bíblia, olhei para a cara dela, falei, o que você está fazendo? Eu estou estudando a Bíblia. Ela falou assim, meio envergonhada, porque eu era um grande crítico dos cristãos, debochava dos cristãos. E começamos a conversar. Conversa vai, conversa vem. Eu estava convidando ela na época para ir junto comigo em uma festa. A gente trabalhava junto há um mês, mais ou menos. Eu estava convidando ela para ir para uma festa chamada Universo Paralelo. Uma festa que dura 7 dias. 144 horas sem parar de música, de festa, com bebida, gente jovem do mundo inteiro. E eu convencendo ela a ir junto comigo. E ela sempre falava não. E eu não entendi o porquê. E aí naquele dia, ela olhou para mim e falou assim: você quer entender o universo paralelo real, que é o mundo espiritual, e que você não precisa de bebida ou drogas para enxergar? E aquela frase captou a minha atenção. Eu pensei, eu quero descobrir esse universo paralelo, esse mundo espiritual que você está falando. Ela disse assim, ok, eu posso te ajudar, mas tem um porém. Do jeito que você está vivendo, com esse seu estilo de vida, bebendo, fumando e tomando 2 litros de Coca-Cola por dia, e dormindo tarde, só comendo porcaria, o seu cérebro não vai conseguir captar as coisas espirituais. Você não vai entender. Ela tinha acabado de ler todos aqueles livros, de saúde, e ela me deu um livro chamado A Ciência do Bom Viver. E eu li lá sobre os 8 remédios naturais, e descobri que eu fazia todos eles, só que ao contrário. E percebi que eu precisava mudar o meu estilo de vida. E aí comecei a mudar. A Daniela me ajudou, comecei a dormir mais cedo, tomar água, fui tirando o refrigerante, depois parei de fumar, parei de beber, e aí comecei a diminuir carne, comer mais frutas, saladas, e fui mudando toda a minha alimentação, todo o meu estilo de vida. E nesse período eu perdi 17 quilos. A minha pressão estava 14/9, com 24 anos de idade, foi para 11/7. Meu colesterol estava alto, caiu também. Todas as minhas taxas melhoraram. E eu nunca me senti tão bem, com tanta energia na minha vida. E paralelamente a isso, nós marcamos estudar a Bíblia. E a Daniela, semana após semana, me dava estudos bíblicos, que eram para durar 1 hora, duravam 5, 6 horas, de tantas dúvidas, de tantos questionamentos que eu tinha. Só sei que em 1 mês, foi muito rápido, com a mente também clara, pelas mudanças dos hábitos, eu comecei a entender a Bíblia, comecei a entender sobre a volta de Jesus, sobre o sábado, e decidi me batizar. Amém. Muito rápido. E o que aconteceu? No posto de saúde, as pessoas chegavam toda semana e viam que eu estava a cada semana 1 quilo mais magro. Que eu não estava mais saindo para beber e fumar, que eu estava lendo a Bíblia. Os pacientes descobriram isso, Virou o comentário de todos os funcionários do posto de saúde. E as pessoas no consultório perguntavam, doutor, que dieta milagrosa é essa que você está fazendo, que eu também quero fazer igual. E nós começamos então, mesmo sem ter aprendido nada sobre isso na faculdade, começamos a colocar atrás do receituário médico, A gente colocava lá os medicamentos que a pessoa tomava e no verso, faça exercícios, beba água,
coma uma alimentação saudável, durma mais cedo. Começamos a escrever os 8 remédios de Deus atrás do receituário. E as pessoas começaram a mudar. E começaram a querer fazer isso na prática. Então nós fundamos um grupo de caminhada lá no posto de saúde. A gente começou a fazer aulas de culinária e almoços saudáveis para os pacientes e para os funcionários. Na época nós compramos um projetor e começamos a fazer palestras de saúde lá na comunidade, ensinando as pessoas como o corpo funcionava e como cuidar bem do corpo. Organizamos cursos como deixar de fumar. Essa é a história do seu João, que fumava 80 cigarros por dia. E depois do curso como deixar de fumar, por um milagre de Deus, ele parou de fumar. E a maior bênção que ele teve na vida foi poder abraçar a neta de 4 anos que ele tinha. Que ele não podia abraçá-la, porque ele tinha um cheiro de cigarro tão forte que a neta saía correndo dele. Então até a família foi restaurada quando ele parou de fumar. Tivemos experiências também de funcionários que começaram a estudar a Bíblia sob nossa influência. Essa é uma história de uma psicóloga chamada Raquel, que era católica e que sempre menosprezava, digamos assim, as nossas orientações sobre saúde e estilo de vida. Ela falava assim: os meus pacientes estão com ansiedade, com depressão, não adianta alimentação, parar de tomar café, diminuir o açúcar, né, dormir mais cedo. Ansiedade e depressão são problemas da mente, né, saúde emocional, não tem nada a ver com os hábitos. E ela sempre criticava as nossas recomendações. Até que um dia nós tiramos férias, fomos fazer um curso, e quando nós voltamos desse curso, a Raquel estava mais magra, mais bonita e mais feliz. Falei: Raquel, o que aconteceu com você? Pois é, eu estou colocando em prática aquilo que vocês sempre falam, né? Mesmo que eu não dava muito valor, mas eu estou sentindo na minha vida a diferença. E aliás, me conta mais esse curso que vocês foram fazer. E nós tínhamos ido fazer um curso de missionários, de saúde e evangelismo. Ela falou: saúde e evangelismo? O que é isso? Aliás, eu estou interessada em aprofundar a minha vida espiritual. Vocês conhecem alguém que sabe dar estudos da Bíblia? E nós começamos toda quarta-feira, na hora do almoço, a gente não almoçava para estudar a Bíblia com ela. Então, os 3 em jejum, a gente fazia o estudo da Bíblia. E a vida dela, o casamento dela começou a ser transformado depois disso. Ela estava há mais de 6 anos tentando engravidar, não conseguia. Depois dessa mudança, teve um bebê que nasceu no dia do Natal. E ela sentiu que realmente era um presente de Deus para ela. Nós, nesse curso de missionários, aprendemos também a fazer as feiras de saúde. Não sei se vocês já ouviram falar nas feiras de saúde, se já fizeram uma feira de saúde. E começamos a fazer em 2008, então, várias feiras de saúde. Eu decidi naquela época que eu não iria mais aos Estados Unidos, desisti da minha residência lá e fui batizado também em dezembro de 2007. Logo na sequência nós começamos a fazer muitas feiras de saúde, palestras, várias atividades naquele ano de 2007, até que em setembro de 2008 nós sentimos que Deus estava nos chamando para juntos fazer uma missão. Então nós nos casamos em Florianópolis no ano seguinte. E estávamos orando depois do casamento: Senhor, e agora, né? Para onde o Senhor vai mandar a gente? E nós, através de várias coisas, através da providência de Deus, fomos para esse lugar nos Estados Unidos, que é uma clínica de tratamentos naturais e uma escola de missionários. E fomos lá porque nós queríamos aprender a tratar as pessoas através dos 8 remédios de Deus e a usar a saúde para alcançar mais pessoas para Cristo. Pela primeira vez na vida, nós conhecemos pessoas, médicos, profissionais de saúde que oravam com seus pacientes. Isso era uma coisa que para a gente não existia. Isso é uma imagem que nos marcou até hoje, né? Esse paciente que está sentado ali na cama, de 42 anos, chamado Alex, um advogado de Honduras, que há 28 anos tinha enxaquecas diárias, dores de cabeça que ficavam latejando com muita força. Todos os dias ele tinha essas dores. Ele tomava uns 8 medicamentos, ele tinha buscado tratamento em todos os lugares e ninguém sabia como ajudá-lo. E pela primeira vez eu vi um médico adventista se ajoelhar ao pé da cama e falar assim: Senhor, nós não sabemos o que fazer por esse rapaz, nós não sabemos como tratá-lo, mas que o Senhor nos ilumine, nos dê sabedoria para a gente ajudá-lo da melhor forma possível. E aquele rapaz ficou 40 dias naquela clínica,
tratado com alimentação saudável, exercício, sono, água, repouso, os 8 remédios naturais. Recebeu também apoio psicológico, porque ele tinha um problema sério de raiva do pai dele. E também recebeu estudos bíblicos. 40 dias depois, ele saiu da clínica sem dores de cabeça e sem remédios. Amém. Voltou para o seu país, procurou uma igreja e disse assim: eu estive nos Estados Unidos, eu fui tratado numa clínica adventista, eu recebi estudos bíblicos, lá eu fui curado e eu quero ser um adventista. E foi batizado para a honra e glória de Deus. E o mais importante, né, ele também conseguiu perdoar o pai, que era um problema sério que ele tinha. Com essa história nós entendemos melhor um texto de Ellen White, onde ela diz que se os enfermos e sofredores fizerem apenas o melhor que sabem, com relação a viver os princípios da reforma de saúde perseverantemente, em 9 casos de cada 10 ficarão livres de seus males. E essa promessa é para nós também. Se nós fizermos o nosso melhor em relação a colocar em prática os princípios de saúde que Deus deixou para esta igreja, em 9 casos de cada 10, nós teremos uma melhora. Logo depois nós também descobrimos que essa escola de missionários estava planejando uma viagem missionária para Cabo Verde, que é um conjunto de ilhas na África. E mais uma vez, com muita oração, nós decidimos que Deus estava nos chamando para isso. E nós fomos então, saímos lá dos Estados Unidos, até aqui no lado direito, esse conjunto de ilhas na costa do oeste da África, um país que fala português e que é muito pobre. Fazia mais de 9 meses que não chovia. A gente achava, né, que por estar na linha do Caribe, seria um conjunto de ilhas cheias de coqueiros e aquelas praias paradisíacas. Quando chegamos lá, não tinha uma gota de chuva há 9 meses, tudo seco, não tinha verduras direito, né? O país estava num estado muito difícil. E nós começamos a conhecer a comunidade, começamos a nos relacionar com a igreja. Essa era a saída da igreja adventista. Quando você saía da igreja, você via essa realidade, uma realidade muito carente. As pessoas com péssimos hábitos de saúde e higiene. Olha como eles compravam carne, né? Amarravam um boi lá num poste e as moscas já davam aquele tempero, né, especial. E as pessoas tinham muitas doenças. A gente achava que a gente ia ver na África o quê? Pessoas desnutridas. Mas quais foram os problemas de saúde que a gente viu lá? Diabetes, sobrepeso, obesidade, pressão alta, colesterol alto, doenças do coração, depressão, dor na coluna, dor no joelho, que são as mesmas doenças que a gente vê onde? Aqui no Brasil, causada pelos maus hábitos. Então nós começamos a fazer as feiras de saúde, ensinar as pessoas a como ter uma alimentação mais saudável. Ao longo desses dias, nós fizemos feiras de saúde por vários dias, atendemos mais de 2.000 pessoas. E dessas 2.000 pessoas, 510 pessoas se interessaram pela saúde espiritual e queriam receber estudos bíblicos. Amém? E esses nomes todos foram dados para a associação. E no ano seguinte, alguns missionários do Brasil foram para lá dar estudos bíblicos para essas pessoas que tinham interesse. E nós percebemos como através da saúde nós podemos abrir muitas portas para alcançar pessoas, né? Existe um texto do Espírito de Profecia que diz o seguinte, que se as pessoas virem que nós somos inteligentes com relação à saúde, elas estarão mais prontas a crer que nós também somos corretos nas doutrinas bíblicas. Ou seja, esse trabalho de saúde, de abençoar a comunidade através da saúde, abre portas para a pregação do Evangelho. Deus tinha outra surpresa ainda. Ele nos levou ao Japão fazer um trabalho missionário, mas por um motivo bem óbvio, eu vou deixar a Daniela contar para vocês. Então, voltando para os Estados Unidos, uma outra moça então nos convidou para ir para o Japão fazer um trabalho missionário. O Japão é um país do tamanho do estado de São Paulo e tem a mesma população do Brasil praticamente. Quase 200 milhões de habitantes e 15 mil adventistas só. A igreja está morrendo lá. E nós fomos, então, aceitamos o desafio. Foi uma coisa muito doida, como Deus providenciou o dinheiro. Porque a igreja lá, eu achei que ia ser uma igreja rica, que ia pagar a nossa passagem, mas não é assim. A gente foi com uma mão na frente e outra atrás, chegamos lá, Deus providenciou tudo. Assim, a gente começou a ganhar ofertas e foi muito interessante tudo que aconteceu. E a minha mãe, na verdade, foi, apesar dela não ser adventista, Deus impressionou a gente que a gente tinha que levar minha mãe para traduzir nossas palestras.
Eu liguei para um pastor lá em Loma Linda que falava japonês. Liguei para o pessoal lá do pastor Genji, o pastor Mori, lá na comunidade nipônica em São Paulo. E aconteceram várias coisas. A esposa ficou doente. O outro deu um problema lá na União e não conseguiu ir com a gente. E o Espírito Santo impressionando, principalmente o Luiz, que a gente tinha que levar minha mãe. Falei, mas minha mãe não é adventista. Ela fuma muito, viciada em Coca-Cola. E toma um monte de remédio para pressão alta, para osteoporose, para colesterol. E ela estava com um problema no olho que secava o olho dela. E ela ficava com muita dor à noite, de madrugada. E os médicos falavam que era por causa da menopausa. Falou, menopausa seca lá embaixo, seca lá em cima. E ela ficava pingando colírio super caro. E eu falei, ai Senhor, não quero levar minha mãe. Eu fiquei muito assim resistente. E Deus mandou, né, no livro a gente conta todos os detalhes, como Deus deixou de maneira clara que a minha mãe tinha que ir junto, mesmo não sendo adventista, para ajudar. E ela foi. Nessa foto não dá para ver direito a cara dela, mas ela está com um sorriso bem amarelo. Porque 2 semanas depois que ela foi com a gente, o cigarro dela acabou. E no Japão, além do cigarro ser muito caro, ele fica trancado. Você tem que assinar uma carta falando que você isenta o governo da responsabilidade sobre sua saúde, porque você conscientemente está comprando uma coisa que faz mal. E ela ficou com vergonha, porque estava no meio de adventista. Eu não vou assinar essa carta. Então ela começou a ficar em abstinência de cigarro. Foi uma coisa muito doida, não tinha refrigerante. A gente estava no meio do mato mesmo, ó, ar puro, luz solar, usando sabão de coco, o que eles faziam. Só tinha água para tomar, não tinha nem suco, era só água. Então ela começou a ficar muito irritada. Era o Monte Akagi que a gente fala. A gente estava 3h30 de Tóquio e a gente montou uma escola missionária, né, com alunos japoneses e taiwaneses, e Deus providenciou tudo, porque eu falei, Senhor, eu estou com minha mãe que fala em japonês, como é que eu vou traduzir para os taiwaneses? E a adventista tem dom de línguas? Tem, em nome de Jesus nós temos. Deus providenciou. Os alunos japoneses ficavam desse lado aqui. Então eu falava em português e minha mãe traduzia para os japoneses em japonês. E os alunos taiwaneses, a gente deixou eles lá no fundo da sala. Eram taiwanesas não adventistas. A gente fez um curso de 35 dias de saúde e evangelismo. Uma, inclusive, era esposa de pastor, elas ficavam lá atrás. E uma das professoras era casada com um australiano que falava taiwanês e inglês. Então eu falava em português, eu dava palestra, o Luiz ficava lá no fundo falando para o inglês, e esse esposo da mulher traduzia do inglês para o taiwanês. Foram assim 35 dias, eu não sei, só por Deus que a gente conseguiu fazer esse curso. E outro dia que eu falo, faz 1 ano, 2 anos atrás, nós estávamos vendo um evento mundial da igreja, nós vimos as taiwanesas dentro da igreja adventista. Elas se batizaram, eu falei, Luiz, eu não acredito, elas se batizaram, porque a gente deu estudo de profecia, um monte de coisa, uma bênção, né? Viraram missionários na igreja adventista. Mas nós ficamos lá, né? Ensinando aula de culinária para os alunos, como fazer evangelismo através de feiras de saúde no Japão, que é um país muito secularizado, que o governo dá de tudo, educação, saúde. E até o pastor da União falava, vocês não vão ter sucesso aqui, porque saúde, quem que vai ficar fazendo feira de saúde 40 minutos? Eles têm que trabalhar, os japoneses têm que trabalhar, eles já são saudáveis. Falei, pastor, o Espírito Santo mandou a gente para cá, eu não sei o que a gente está fazendo aqui, mas se ele mandou, vai ter bênção. E foi uma bênção, 130 pessoas passaram por todos os estandes nesse shopping. As duplas missionárias, foi uma japonesa com uma taiwanesa, entrando no porta a porta, que os pastores achavam que não ia dar certo, porque o japonês não gosta de chinês, taiwanês, coreano. Todos os japoneses abriram as portas das casas, foi uma coisa milagrosa que aconteceu e foi uma bênção. Talvez a gente vai voltar agora em março, que eles estão chamando a gente para voltar. E foram feitas feiras de saúde, foi muito bacana o trabalho lá. Bom, acabando o nosso trabalho, né? 45 dias depois, minha mãe está no meio aqui, não sei se vocês conseguem enxergar. Sem cigarro, sem Coca-Cola, sem carne. Vocês acham que ela estava feliz ou triste? Muito feliz. Ela voltou para o Brasil praticamente sem remédio nenhum. Esse problema no olho dela era uma desidratação. Nenhum médico perguntou se ela tomava água. Minha mãe não tomava água, ela só tomava Coca-Cola. E hoje a gente sabe, na época não se sabia, mas que o refrigerante, por causa do ácido fosfórico, acaba roubando o cálcio dos ossos. Ela estava com uma osteoporose precoce. Ela não tem mais osteoporose, minha mãe. Começou a fazer academia, começou a tomar água, a pressão dela baixou. Ela toma meio remédio do colesterol porque ela gosta do cardiologista. Então ela falou, ai, Dani, eu gosto tanto dele. Eu falei, ai, então tá bom. Mas às vezes a pressão dela vai lá para baixo. Eu falei, olha, você pode tirar, né? E voltou. Ela não entendia nada da Bíblia. A gente ia estudar a Bíblia com ela, ela não entendia nada. Hoje ela entende, ela aceita. Na semana passada fizemos um evento na igreja, foi ela, minhas tias todas. Não tomou decisão ainda, mas já está
porque nós fizemos estudo bíblico com a família, né? Foi uma bênção essa viagem, então, e Deus, glória a Deus por isso, né? Então, voltando lá para os Estados Unidos na escola de missionários, acabou o nosso prazo do sabático, voltamos para o Brasil e fomos convidados pelo pastor Cid O'Neill para ajudar o Dr. Cruz na Clínica Adventista Vida Natural, que já tinha 30 anos, foi uma bênção a nossa saída para lá. E essa é uma das histórias que a gente viu várias curas, uma atrás da outra. Eu falei, Dr. Cruz, o que é isso? Né? O que a gente vê? Isso daqui tem que ser espalhado, porque o Dr. Cruz é quietinho e tal. Eu falei, isso tem que ser espalhado para a igreja, tem que ser espalhado para a comunidade, tem que ser espalhado para o mundo. Porque a gente está vendo cura de coisas que a gente, como médico, não aprende que tem cura. E esse foi um dos casos do seu Johnny. Ele chegou, a família deixou ele na cadeira de roda lá na clínica e foram embora. O Dr. Cruz, a gente estava recém chegando na clínica, o Dr. Cruz tirou férias e estávamos sem chefe, vamos dizer assim. E quando eu vi aquele moço na cadeira de roda, com um monte de remédio, e ele não falava direito, e estava com ascite. Ascite é quando o fígado para, e começou a acumular uma água no abdômen, e estava verde, pálido. Eu falei, Luiz, ele vai infartar aqui, a gente tem que levar para o hospital, tem que fazer drenagem. Comecei a passar mal, liguei para o Dr. Cruz, ele estava lá nos Estados Unidos. Não, se Deus mandou, vocês vão dar conta. Eu falei, doutor, ele vai morrer aqui, ele vai morrer aqui. Fiquei apavorada. E aí, a gente tem que pedir ajuda para o médico dos médicos, né? Ajoelhamos, chamamos essa moça aqui, ele era alcoólatra, o Johnny, por isso que o fígado dele parou, ele estava com uma cirrose crônica de muito tempo, o fígado estava parado, a gente ligava para a família, ninguém atendia, estava tomando remédio para Parkinson. Quando nós fomos ver os exames dele, ele não tinha Parkinson, ele tinha esclerose múltipla. Então tiramos remédios do Parkinson e começamos a analisar, e ficou em dieta de suco, e essa moça dando banho nele, dando comida, porque ele não fazia nada, ele estava assim, não mexia as coisas, sabe? Estava na cadeira de roda. 20 dias depois, eu estava assim, dando uma palestra, lá tinha uns 30 pacientes na clínica. O que acontece? O Johnny saiu da cadeira de roda e começou a andar. Amém. E eu fiquei atônita, porque nem eu estava acreditando, falei, acho que ele estava fingindo. Comecei a chorar, e todo mundo viu aquilo, foi uma bênção. O Johnny, então, ele era da Zona Leste. Nós não fizemos drenagem para o fígado dele, não precisou fazer, foi desinchando, foi tendo uma reabsorção daquele líquido. Ele voltou para a Zona Leste de São Paulo e ele estudou a Bíblia e se batizou. Amém. Esse é um outro casal também, ela é batista, ele é da igreja anglicana. Nós conhecemos também na clínica, e a gente dando essas palestras, eles falaram, vocês têm que ir lá para o Recife, eu quero que vocês falem para um monte de gente. É um casal muito influente lá, de empresários, né? E acabamos indo em vários lugares, e eles falaram, vocês não cobram? Como é que vocês vieram para cá e não cobram? Eu falei, não, a gente trabalha para a igreja, a gente nem pode cobrar, mesmo que eu quisesse cobrar, eu não posso. A gente trabalha para a obra de Deus, e a gente já, a igreja, né, que paga as nossas coisas, então vocês não precisam pagar nada. Não, mas eu quero dar um presente. Esse casal acabou levando a gente para Israel. E nós fomos com 16 líderes da igreja batista, anglicana, bispo de não sei de onde. E fomos com 16 pessoas, e os médicos adventistas foram junto para Israel. E nessa viagem, eles viram que as pessoas não sabiam muito da Bíblia. Mesmo os líderes. E a gente estava com Ellen White e a gente lá, né? Chegamos em Jope, a primeira coisa que o guia fala, adventistas, expliquem Atos 10:31. Começou assim a viagem, a gente lá com os olhos todo torto. Eu falei, não acredito. Eu falei, Luiz, vamos pregar. E explicamos o santuário, fomos falando durante 20 dias de viagem. E esse casal, depois dessa viagem, falou, olha, vocês têm a verdade, então a gente vai se batizar. E acabaram se batizando, foi uma briga, porque os bispos, né, que conheceram a gente, falaram, vocês estão roubando eles da gente, porque eles eram pessoas muito influentes na igreja anglicana. E hoje eles estão com um grupo lá no Forte, né, no bairro do Forte, em Recife, Pernambuco, que é um bairro de classe A. Eles montaram um grupo, né, que eles chamavam dos desigrejados. Eles montaram um pequeno grupo na casa deles, depois a Novo Tempo foi lá e montaram o espaço Novo Tempo. Então, hoje estão com bastante gente. A gente vai até visitar eles em dezembro. Então, a gente viu muita coisa, né? Então, a gente vê que Ellen White escreve no Testemunhos, volume 6. Quando conduzida de maneira adequada, a obra de saúde é uma cunha penetrante que abre o caminho para que outras verdades cheguem ao coração. E a gente começou a ver isso na prática, que era verdade. Eu falei, nossa, né, a mensagem de saúde vai abrindo porta. Por isso que ela é o braço direito da terceira mensagem angélica. A terceira mensagem angélica fala sobre adoração, que nós seremos em 2 grupos no tempo do fim. Não é adventista e não adventista. Não tem isso. É quem adora a Deus e quem adora a besta. Você não tem como adorar a Deus se você não tiver com a mente clara, com o corpo, que é o templo do Espírito Santo, limpo.
E é por isso que a mensagem de saúde veio para essa igreja. Para preparar o nosso corpo como templo do Espírito Santo, para escutar o Espírito Santo, para receber o Espírito Santo, para a gente fazer o que Deus nos pediu. Na Paulistana fizemos escolas missionárias também, a gente treinava 60 pessoas, ficávamos 30 dias no sítio, sem telefone, sem internet, sem nada, para ter comunhão com Deus desde as 4:30 da manhã, até as 7 horas da noite, fazendo horta orgânica, evangelismo, saúde, aula de culinária saudável, preparando esses estudantes para ir para a comunidade, então, compartilhar a verdade que a gente tem. E um desses estudantes era esse comportor aqui chamado Walter, que morava no litoral sul de São Paulo, em Peruíbe, e uma vez ele ligou para o doutor e falou: doutor, eu preciso que vocês ajudem minha vizinha, a perna dela vai ser amputada. E o doutor falou assim: mas traz ela aqui para a clínica. Não, doutor, ela não pode ir para a clínica, os médicos vão amputar a perna dela. Vem o senhor para cá. E dava 5 horas de viagem. Eu falei: Walter, não dá para a gente até aí, a gente está trabalhando aqui, não dá para largar tudo e ir. Não, eu falei: manda uma foto. E ele mandou por e-mail, que na época não tinha WhatsApp. Mostra a perna dela, vamos ver o que a gente pode ajudar. Olha a perna da mulher. E eu nunca tinha visto isso na medicina. Eu via muita ferida, né? Principalmente em Florianópolis, que o pessoal come muita carne de marreco, carne de porco. Muita ferida, mas igual essa eu nunca tinha visto. E o Luiz falou: Dani, o que a gente vai fazer? Eu falei: a gente tem que orar. Porque o que a gente vai fazer com isso? Eu acho que vai ter que amputar essa perna. Está morta essa perna. Está cheia de fungo, bactéria e circulação zero. Daí a gente orou. E a gente pensou: nossa, isso daí está igual tiririca. Pior que tá, não fica. Então, amputar já estava dado a sentença. Eu falei: vamos orientar o Walter para ajudar com o que ele sabe, o que ele aprendeu na escola missionária. E o Walter então começou a falar: eu falei: Walter, ela come um monte de miojo, está tomando Nescau. Eu falei: então tira tudo da dieta, só dá cru para ela ou frutas. Frutas, salada, você tem condições de fazer isso? Tenho. Coloca ela no sol, porque tem sol. Não tem, então muda a cama dela para a sala, que bate sol. Vai tomar sol e dá muita água. O intestino dela tem que estar funcionando bem para estar limpando o organismo. A circulação dela está podre. Tira tudo que for salgadinho, peito de peru, queijo, tira tudo isso. E muita água, água, água. E ele foi então fazendo. Ele falou: posso fazer lavagem, né, com argila, chá de tansagem, com antibiótico? Pode, Walter. Vai fazer o escaldapés nela também, colocando argila e... 2 meses depois, ele manda a foto da vizinha. Amém? Mensagens Escolhidas, volume 2. Ellen White fala: os meios naturais, usados em harmonia e de acordo com a vontade de Deus, produzem resultados sobrenaturais. Pedimos um milagre e Deus eleva a nossa mente a algum tratamento simples da natureza. Essa mulher foi um testemunho para os médicos. Foi um testemunho para o SUS, que ia ter que dar uma cadeira de roda, fisioterapia, ia ter que arcar com as próteses dela. Ela foi um testemunho para a comunidade. E ela e o Walter, ela começou a estudar a Bíblia com o Walter, ela falou: Walter, eu vi Cristo em você, você me curou. O Walter é um comportor que tem 4ª série. E ela então se batizou. E os dois viraram uma referência na comunidade em saúde. Depois ajudaram uma outra vizinha, depois ajudaram uma outra pessoa e viraram uma dupla missionária naquela comunidade. Glória a Deus por isso. Isso, eu mostrei o Walter por quê? Porque tem um monte de gente que fala: eles ficam dando testemunho porque eles são médicos, então eles que curam. A cura não vem de nós. O Walter não é médico. Ellen White escreve, Conselho sobre Saúde, página 425. Atingimos um tempo em que todo membro da igreja deveria lançar mão da obra médico-missionária. O mundo é um hospital repleto de enfermidades, tanto físicas como espirituais. Por toda parte morrem pessoas à míngua de conhecimentos das verdades que foram confiadas para quem? Para nós. Para nós. Hoje, o mundo está pregando a nossa verdade. Eu fiz parte daquele estudo advento, não sei se vocês já ouviram falar do Dr. Everton, que foi estudar 1.500 adventistas em São Paulo, e 900 variáveis lá no INCOR sendo analisadas. E uma das doutorandas que estava estudando lá, a doutora Ana Carolina Franco, não é adventista, estava fazendo doutorado dela, ela pegou as fezes dos adventistas para analisar um dos maiores estudos já feito com microbiota intestinal, que está em... Todo mundo hoje quer estudar microbiota intestinal. O que tem dentro do intestino, o que tem dentro do intestino. E ela viu a diferença dos adventistas que comem carne, dos que não comem carne e dos que são vegetarianos estritos. Eu falei: Everton, se a gente não falar, as bactérias vão falar. As bactérias estão falando nos estudos científicos. Incrível.
E eu fui mostrar para essa doutora o conselho sobre o regime alimentar. Porque ela fala de maneira simples, Ellen White, uma coisa que a ciência está vendo agora 120 anos depois. Essas verdades, eu falei, Ana Carolina, a gente já sabe como adventista há 120 anos. Então, voltando lá no Mateus 9. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Assim como a vizinha do Walter, tinha procurado de tudo, vai amputar. Assim como a Raquel, nossa colega de trabalho, tinha uma Bíblia desse tamanho na igreja, na casa dela, com papa na capa. Nunca tinha ouvido a verdade. O Alex, que foi de Honduras, viajou China, todos os Estados Unidos por causa da enxaqueca. Teve que ir até os Estados Unidos, porque não sabia a verdade. E depois de São Roque, fomos para o Cevis, a mesma coisa. Fomos para o Rituário em Penedo, a mesma coisa. Hoje a gente está ajudando a Divisão Sul-Pacífico lá na Austrália. Acabamos de fazer um curso para profissionais, porque eles vão abrir uma clínica lá. As mesmas necessidades. As pessoas estão aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E perecendo por falta de conhecimento que foi dado para a gente. Para a gente. Quando a gente vê em Lucas 10... Jesus fala, curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes a vós outros está próximo o reino de Deus. Todo o ministério de Jesus, quando ele fazia cura, essa cura é a palavra sozo. A cura não é física, é a restauração física, mental e espiritual. A cura é a salvação das pessoas. Essa mensagem nos foi dada para a gente levar salvação para as pessoas, através de Cristo Jesus, que é o médico dos médicos. Amém. Então, continuando lá no 37... Então dirigiu-se a seus discípulos e disse, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Que a Igreja Central de Tatuí, nos seus 50 anos de experiência, possa ser uma luz. Que vocês recebam o poder do Espírito Santo, vivenciando isso na vida. Porque quem vai curar, quem vai levar vocês para cá ou para lá, é o Espírito Santo. Não é mais ninguém. Quem somos nós sem o poder do Espírito, gente? Nós estamos aqui para adorar o Senhor e mostrar a força do seu poder. Para pregar o Evangelho do Reino. Tudo isso que a gente está estudando na Escola Sabatina esse trimestre, que está encerrando. Falando para ajudar isso, para ajudar a órfão, para ajudar a viúva. A gente não consegue fazer isso se não tiver com o poder do Espírito. Porque a nossa natureza é egocêntrica. A gente não quer ficar dizimando, dando oferta para a igreja. O nosso eu não quer. Ficar indo para cá, ficar indo para lá, ajudar os irmãos, as viúvas. O nosso eu não permite. Mas o Espírito Santo é que transforma a gente, faz o efetuar, né, o querer e o fazer. Então que Deus abençoe a todos.